Ei, povo de Deus abençoado, bom dia, que a paz esteja com você, que a paz esteja na sua casa, na sua família, que Deus abençoe de maneiras grande e forte, amém? Hoje nós vamos comentar sobre a segunda carta que o anjo escreve, né? A segunda carta, porque nós estamos comentando sobre as cartas da igreja que o anjo escreve, né? Através de João, as 7 igrejas, né? Então hoje nós vamos falar sobre a segunda igreja. Vamos ver o que está escrito, né? A essa segunda igreja em Apocalipse, capítulo 2, né? Então nós estamos comentando aí, né, sobre essas igrejas e trazendo para nós, né, para a gente usar elas de exemplo, para nós transformarmos a nossa vida, mudarmos a nossa postura, né, diante do Senhor. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 8 em diante, que fala com a segunda igreja, e o nome dela é Esmirna. Então, vamos comentar um pouco sobre essa igreja hoje, amém? Nós estamos na segunda, tá, gente? E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei das tuas obras, tribulação e pobreza. Aí coloca assim entre parênteses, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, e que sejais seres tentado. Tereis uma tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Medita nisso, gente. Olha para vocês verem. O anjo da igreja que está em mim escreve e diz: Isto diz o que foi morto e reviveu. Ou seja, isto diz Jesus, porque é ele que foi morto e reviveu. Isto diz Jesus, que foi morto e reviveu. Então Jesus disse: Eu sei das tuas obras e tribulações e pobreza. Aí coloca em parênteses, mas tu és rico. Ou seja, ele sabe que nós, sendo humano, que nós somos pobre, limitado, né? Nós temos tribulações, né? Nós temos muita falta de muita coisa, né? Pobreza, nós somos limitados, né? Em tudo nós somos limitados, porque nós somos humanos, nós somos pó. Então nós somos limitados em muitas coisas. Mas tu és rico, aquele que pensa que é pobre. Nós somos pobres materialmente, mas nós somos ricos. Aquele que tem Jesus é rico. Aquele que é filho daquele que morreu e ressuscitou é mais do que rico. Então Jesus está dizendo: não se afine isso, eu sou pobre, sou miserável, eu não tenho nada. Não, não ouve isso, porque você é rico, entendeu? E os que dizem ser judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Muitos que dizem ser aquilo que não é, né? Tem muitos que dizem: eu sou isso, eu sou aquilo. A gente também tem que vigiar muito, porque a palavra de Deus também diz que muitos iam vir no nosso meio vestido como cordeiro, né? E no final era lobo, né? Ia enganar muito até os escolhidos. Então isso aqui quer dizer aqueles que são judeus e não são. A palavra do Senhor quer dizer, tá abrindo nossos olhos hoje, né? A palavra de Deus diz que o pouco com Deus é muito. Ou seja, você é pobre, mas se você tem Deus, você tem tudo. E os que se dizem judeus e não são, naquela época o povo era judeu mesmo, mas hoje é nós que muitos se dizem cristão, tem muitos crentes, muita gente, antigamente ser crente era uma dificuldade, hoje não, hoje ser crente é moda. Então tem muita gente que se diz e no final não é. Aí diz assim: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, e os que... Pera aí um pouquinho. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Isso aqui ele está falando, né, na época lá dos apóstolos, dos discípulos. E realmente aconteceu. E lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias.
Então, gente, nós estamos vivendo um momento de tribulação, de prova, de sacrifício. E como eu disse, eu vou enfatizar sempre isso, muitos não voltaram para a igreja, muitos não tiveram força, muitos serviam ao Senhor só porque ia lá, era um costume de ir servir, entendeu? Não tinha aquele relacionamento com Jesus. Se você não tem relacionamento, quando vier as adversidades, quando vier a chuva, quando vier a tempestade muito forte, você não vai ter estrutura, você não vai estar firme na rocha, você vai desfazer, você não vai ter estrutura para poder vencer o que está por vir. E, gente, eu estou para dizer que a palavra de Deus disse aqui, ó, alguns lançará voz na prisão. Quer a prisão mais do que nós estamos vivendo, gente? Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode sair de casa, você não pode receber seu parente, você não pode fazer uma festa, você não pode congregar, porque você está preso. Alguns lançará a voz na prisão, para que sejais tentado e tereis tribulação. Gente, as pessoas viram e falam que a palavra de Deus foi o homem que escreveu. Mas tudo que está escrito aqui, ok, foi o homem que escreveu, que o Senhor Jesus usou João. Ele escreveu, mas tudo foi descido, gente, diretamente do céu para ele. Porque, gente, o que você pode prestar atenção? Se você prestar atenção no que está escrito aqui, tudo que está escrito a gente está vivendo. Por mais que a gente queira fingir que não está acontecendo, nós estamos vivendo sim o que está escrito aqui. Então, aí está escrito, ó, sejais tentado, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Gente, quantas pessoas desceram a sepultura esse ano? E quantas ainda estão para descer? Mas muitos desceram fora da presença. Muitos desceram porque não teve força para poder continuar. Mas muitos também desceram na presença do Senhor. Muitos foi fiel até a morte. Muitos morreram, mas morreram na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz que morte na presença do Senhor é vida, entendeu? Aquele que perseverar até o fim, perseverou até que morreu, mas perseverou na presença do Senhor, esse dar-te-ei, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como assim, Vivi? Se eu fui fiel até a morte, eu morri, que coroa de vida se eu já morri? Deus é top demais, cara. A palavra de Deus diz que morrer para o mundo é viver para Deus. Então, se ele falou aqui, ó, ser fiel até a morte, morreu, e dar-te-ei a coroa da vida, como que funciona isso, Vivi? Cara, ouve esse último aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, e ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Entendeu? Como assim, Vivi? Eu vou morrer, aí depois eu vou ressuscitar e não morrer de novo? Claro, querida, que o nosso Deus, ele é chique. Meu amor, aqueles que passaram para a eternidade aqui, aqueles que faleceram na presença do Senhor, eles vão ressuscitar. Mais para frente vai falar isso aqui em Apocalipse. E ao eles ressuscitarem, eles não vão passar pela segunda morte. Como assim, Vivi? Terá, gente, a segunda morte. Aqueles que ressuscitarem no Senhor, eles vão ressuscitar para a vida eterna. E aqueles que morreram fora da presença, que teve toda a oportunidade, que teve oportunidade de ouvir a palavra, que teve oportunidade de aceitar Jesus, que teve oportunidade de servir ao Senhor verdadeiramente e não quis, vai ressuscitar para a vergonha eterna. Sofrimento eterno, vai acabar. Entendeu? Então, gente, a palavra do Senhor é muito clara. Às vezes nós não entendemos porque nós não prestamos atenção. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, ser fiel até o fim, suporta o que está acontecendo, suporta o que está por vir, suporta na presença do Senhor. E se você tiver que morrer por isso, morra. Morra, porque morrer para o mundo é viver para Deus. Passa o que você tiver que passar. A palavra do Senhor acabou de falar. Nós vamos passar por tentações. 10 dias na visão de Deus não quer dizer 10 dias na nossa visão. O nosso tempo não é o de Deus. Entendeu? E quando o Senhor disse 10 dias aqui, foi naquele tempo que ele estava falando com os apóstolos. Mas tudo
reflete em nós hoje. Então, gente, que nós venhamos prestar atenção na palavra. Fica firme nos pés do Senhor. Pede ao Senhor ajuda. Vai buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Porque vai vir dias que nós vamos procurar e nós não vamos achar. E nós não vamos ter como buscar. Vai ser muito difícil, vai ser complicado, vai ser pior para nós mesmos. Porque quando acabar esse dia que nós resolvemos buscar, não vai ter mais, entendeu? Então, gente, eu estou aqui para chamar ao povo de Deus, a quem estiver assistindo esse vídeo, a uma reflexão, sabe? Porque o Senhor, quando Ele diz essas igrejas, Ele está alertando as igrejas, Ele está alertando as igrejas. Então, gente, ser fiel, seja fiel até o fim, seja forte, ser corajoso, igual Jesus falou com Josué, ser corajoso e dar-te-ei, mesmo que você tiver que morrer, você morra, porque no final você vai viver para Deus, vai viver para sempre. Você não sofrerá o dano da segunda morte. E não se preocupe que nós ainda vamos falar sobre essa segunda morte. Mas hoje eu quero te deixar de reflexão a carta escrita à segunda igreja, né? Que nós trazemos para nós hoje, nos dias de hoje, e pensamos naquilo que o Senhor Jesus quer nos mostrar, amém? Que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada na presença do Senhor. E não se esqueça de guardar essa palavra no seu coração. Amém? Bom dia, paz do Senhor, que Deus te abençoe.